E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Vinícius, aqui do marketing da SPA Turbo. Se você é fã do universo da alta performance, curte carros modificados, turbinados e tudo que envolve esse universo, já se inscreve aí no canal, ativa também o sininho para receber uma notificação sempre que o vídeo novo for ao ar, deixa também aquele like, um comentário, uma sugestão, que isso tudo é muito importante para o YouTube entender que a gente está fazendo um conteúdo legal aí para vocês e espalhar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. E não deixa de conferir também o conteúdo exclusivo que a gente produz lá no Instagram e no Facebook, que eu tenho certeza que você também vai curtir. Hoje a gente vai tomar uma matéria um pouco diferente aqui. Vocês estão acostumados a eu mostrar alguns carros dos nossos clientes, dos nossos parceiros, só que hoje eu vou mostrar um carro que eu conheço muito bem, diga-se de passagem. Esse é o Rudolf, um Fuscão 1971, que é da minha namorada, né? Só que quem faz toda a curadoria, digamos assim, sou eu, né? Querendo ou não, eu sou mais envolvido com esse universo, sou fanático por Fusca, né? Tenho alguns aí na garagem. E esse aqui, ele tem uma coisa muito diferente, que é um kit turbo by SPA, né, no motor 1500 carburação simples, que é um tabu de muitas pessoas, né? As pessoas não sabem se dá para instalar no motor 1300, 1500, e esse carro é a prova que dá sim. Então vou mostrar para vocês alguns dos detalhes desse carro e alguns dos componentes SPA Turbo, né? Para quem não sabe, a SPA recentemente aí começou a ganhar mercado no universo aqui dos motores a ar, dos Fuscas e derivados, e esse carro tá recheado de componentes da SPA Turbo. Confere comigo. Bom, então vamos começar aqui pelo carro, né? Como eu falei, ele é um Fuscão 1971. Esse carro tem uma história bem legal até, que esse carro era de um conhecido meu, né, de um vizinho, desde 94, ficou abandonado. A gente acabou adquirindo e resgatando ele, porque ele estava todo modificado e tal, então a gente tentou deixar ele como um 71, né, com esses paralamas que são diferentes das versões mais novas. Diversos detalhes aí que quem é fusqueiro, quem gosta, vai reparar nos detalhes. O carro tem essa aparência meio largada, fosca aqui, mas é por opção mesmo, né? A gente curte esse visual hat look, patina assim. E assim, o carro era original, alto, com umas rodas diferentes. Qual que foi a nossa ideia? Baixar um pouquinho, mas sem perder o conforto, né? Então, como eu falei, o carro é da minha namorada, então ela não quer aquele carro desconfortável que fica pulando o tempo inteiro. Então a gente optou pelo quê? Pelas mangas de eixo deslocadas da SPA Turbo, né? As mangas de eixo deslocadas, elas rebaixam o carro, mantendo o conforto. Então, basicamente, a suspensão desce, só que o curso continua o mesmo. Então, isso é uma coisa muito legal. A SPA Turbo tem várias opções. Nesse caso aqui, a gente está falando de uma pivô tambor. Então, ele tem tambor nas quatro ainda, apesar de ser turbo. Tem pivô disco, que eu uso no Fofinho, né? Que é um outro Fusca que eu tenho, um Itamar 96. E tem também embuchamento tambor, que no caso é para os Fuscas mais antigos, né? Então, tem essa linha completa. Outro complemento importante aqui na parte de suspensão são as porcas de cambagem. O Fusca, quando você rebaixa, ele acaba abrindo muita cambagem. Para você voltar para a cambagem ideal, a porca original ela não serve. Essa porca da SPA de cambagem, ela é descentralizada, então o que você consegue fazer? Voltar para a cambagem original para não ficar gastando pneu à toa, né? Então, todo esse conjunto aqui de manga de eixo deslocada e porca de cambagem é da SPA Turbo também. Recomendo, tô utilizando aqui os modelos sem novidade e o melhor custo-benefício do mercado. Aqui na frente, apesar de não ser visível também, a gente tem o quê? A bomba de combustível, que ela fica aqui numa parte do Fusca que a gente chama de bandeja, né? Que é ali perto do quadro da suspensão. E é uma bomba de combustível elétrica externa de 7 bar. Para quem não sabe, o Fusca ele saiu com bomba original de combustível mecânica. Quando a gente utiliza uma preparação turbo ou mesmo um aspirado forte, você tem que eliminar a bomba mecânica. Depois eu vou mostrar lá o tampão e utilizar bomba de combustível elétrica. Então ela tá garantindo a alimentação do motorzão 1500 turbo que tá equipando esse carro. Falando de interior, o carro ele ainda está em construção, né? Tem várias coisas que vocês vão ver que tá faltando aí. A parte interna é a última que a gente deixou, mas tem algumas coisas bem legais aqui, ó. A maçaneta e a manivela de vidro da SPA Turbo, elas são do material muito legal. Lógico, no vídeo vocês não vão ter noção, mas o peso e a durabilidade disso aqui é muito legal. Elas vêm com essas rosetas de acabamento, tudo. Ela é bem espessa, né? Não sei se no vídeo vocês vão conseguir ver. O cromo é muito legal. Então, esses produtos você encontra também na SPA Turbo. Tem até uma opção também com acabamento de madeira, né? Nesse aqui eu preferi o preto. E outra coisa legal, apesar do assoalho tá bem feio, tá sem revestimento, aí vocês estão vendo as capas de pedal também da SPA Turbo, que são animais, é muito fácil de instalar, né? Atrás tem uns grampinhos, eu tenho até um vídeo que eu vou deixar no card aqui acima para vocês verem, a instalação que é super rápida e fácil, e dá um charme todo legal, né? Porque o carro tem os detalhes cromados. E outra coisa que muda demais a pilotagem é o câmbio jet.
Então esse câmbio, essa alavanca, tudo é original. A única coisa é esse barquinho, digamos assim, que vocês veem embaixo da coifa ali, que ele diminui o curso da alavanca e ele fica justinho, sem você ter que gastar numa alavanca importada, que às vezes é caro, e também às vezes estou um pouco do visual original, né? Isso é super barato, fácil de instalar e dá uma pilotagem muito mais esportiva, tira aquela folguinha que a gente sabe que Fusca, Kombi tem, né? Aqui no cofre do monstro, né, quem vê até pensa, tem um motor 1500 turbo, carburação simples, que como eu falei, é uma dúvida das pessoas se é possível turbinar um motorzinho assim. Para quem não sabe, o motor a ar, apesar de ter uma cilindrada, por exemplo, maior que os motores 1.0 de hoje em dia, ele tem uma eficiência muito baixa. Então ele tem uma potência menor que os carros 1.0 de hoje em dia, lógico, devido ao projeto dos anos 50, né, 40. Então o que acontece? Ele tem uma lógica um pouco diferente. A gente não pode usar uma turbina, por exemplo, no motor 1.3, 1.4 moderno, a gente usaria uma turbina maior, né? Uma turbina K16, uma turbina, né, na SPA, seria uma SPA 16 ou uma 384 da Master Power, por exemplo. Aqui a gente não consegue, porque o motor é muito pequeno e pouco eficiente. Então a gente utilizou um kit turbo completo que a SPA tem, a pronta entrega, de carburação simples, só que ao invés do T2, que seria a turbina que se usaria no motor 1.6, né, 1600, a gente usou uma turbina conhecida como SPA12, que é a turbina que equipou os Gol 1000 16 válvulas da década de 2000. Então ela é uma turbina bem pequenininha, por isso ela pega cedo mesmo nesse motor que não tem tanta eficiência. Então ela é bem pequenininha mesmo, depois vocês vão ver umas imagens aí, e ela tem um pé diferente triangular, ao invés de um pé de T2, C3, ela tem um pé triangular. Mas basicamente tudo que vocês veem aqui, né, essa parte de pressurização, prioridade, mangotes, a turbina, a manta térmica, o bocal aqui do respiro, tudo isso é SPA Turbo, os filtrinhos blow-by, então tudo a gente procurou utilizar da SPA Turbo. Esse é o tampão que eu falei, que elimina a bomba de combustível mecânica, que você instala a elétrica lá, né? As mangueiras estão todas SPA, o dosador de combustível ali também é SPA. Então basicamente o kit completo, né, do que é necessário para turbinar foi utilizado da SPA Turbo. Inclusive, ó, isso aqui faz uma diferença muito grande, principalmente nos motores a ar. A manta térmica, ela serve para que o ar quente, ele acabe não espalhando para o motor e para componentes que não deveriam receber esse calor. Então isso ajuda demais, né? Sem essa manta aqui, seria impossível colocar a mão. E o carro tá mandando até agora há pouco, e hoje você consegue colocar a mão tranquilamente. Então esse calor que ia irradiar para cá, acaba não irradiando, né? Isso tudo é muito importante, principalmente para o motor refrigerado a ar, que depende basicamente do óleo e do ar para poder fazer o seu arrefecimento. Outros componentes que eu utilizo da SPA Turbo para garantir, nesse caso, não a performance, mas a durabilidade do motor, vocês não vão ver aqui, mas eu vou deixar uns takes aí para vocês. Aqui dentro da capela do motor Volkswagen refrigerado a ar existe um radiador de óleo original. Esse radiador de óleo, para um motor original, ele até serve. Para um motor preparado, no caso, muitas preparações de motores Volkswagen refrigerado a ar, a gente opta por eliminar ele. Por quê? Porque ele bloqueia o fluxo de ar para o terceiro cilindro e acaba que os outros cilindros recebem ar normalmente e o terceiro não, e ele acaba derretendo aí quando ele é, né, sobrecarregado, digamos assim. Então o que a SPA Turbo oferece? Ela oferece duas opções. Tampão, digamos assim, que ele só vai eliminar o radiador de óleo interno, e através de saídas na bomba de óleo você vai puxar para um radiador de óleo externo e refrigerar normalmente. Nesse caso eu optei por uma segunda opção que a SPA Turbo tem, que é um tampão, digamos assim. Ele elimina o radiador de óleo original, só que ele tem duas saídas, que eu vou deixar aí para vocês a imagem, e dessa saída eu capto para o radiador de óleo. No caso, eu tenho um filtro de óleo também com suporte da SPA Turbo, tenho esse flange, o filtro de óleo, né, o suporte do filtro de óleo, e um radiador de óleo com ventoinha também da SPA Turbo. Aí esse óleo volta para o motor através de uma entrada que tem nesse flange e circula. Lembrando que para isso eu tenho que usar uma bomba de óleo de maior vazão, né, que no caso é essencial para a saúde dos motores a ar. Isso tudo, tanto o flange quanto o flange do filtro de óleo quanto o radiador de óleo, também são da SPA Turbo.
Bom, uma dúvida muito comum da galera, são algumas dúvidas, basicamente 3 que eu vou responder aqui. A primeira é referente a consumo. Galera, é assim, bebe muito? Bebe. Não existe como, principalmente num carro carburado, você alimentar mais combustível do que originalmente ele pedia, porque é normal. Se você vai vir pressão positiva, você vai precisar de mais combustível. Então ele vai beber mais. O carburador não é inteligente como a injeção eletrônica para poder dosar corretamente. Então, assim, consumo vai depender muito do seu uso, de trânsito, de acelerar ou não, mas vai beber mais que o original, não tem milagre. Lembrando, ele está na gasolina, porque carburação simples, você não tem como utilizar álcool por causa do tamanho do coletor de admissão. O álcool ele condensaria até chegar nos cabeçotes, então você não pode usar álcool nesse tipo de carro, só se for uma misturinha rabo de galo ali, mas com mais gasolina do que álcool. Outra pergunta bem comum, digamos assim, é referente à giclagem. Não adianta eu passar um giclê que eu estou utilizando por vários fatores. Eu tenho uma ignição específica, tenho um setup específico e o meu motor tem uma saúde específica, lembrando que esse carro é 71. Então, assim, se você tiver um motor já cansado, com uma compressão mais baixa, com folga, é lógico que ele não vai ter o mesmo desempenho que esse. Não que esse motor seja zerado, mas ele tem um desempenho legal, tem pouca folga. Então não existe nada mais diferente que 2 motores iguais, digamos assim, né? Então não adianta eu passar um setup. O ideal é você perguntar para o seu preparador, para o seu mecânico e ir fazendo tentativa e erro. E aí você vai dar uma volta. O ideal é ter uma sonda, né, lambda, para você conferir se ficou legal o acerto, se tá dando falta, se tá dando excesso, para poupar o motor. Se você sair acelerando com o que você acha que tá certo, existem grandes riscos de você explodir o seu motor. E uma última coisa sobre desempenho. Esse carro ele usa apenas 0,4 de pressão. Por quê? Justamente porque ele utiliza gasolina como combustível. Não dá para você utilizar muita pressão de turbo com a gasolina. Por quê? Não foi feito para esse tipo de situação. A gente estima que ele tenha mais ou menos 80 a 90 cavalos com 0,4. Dá para aumentar essa pressão? Dá. Um dos próximos passos aí é aumentar a pressão para 0,6, 0,7, que eu acredito que seja o limite desse tipo de configuração. Mas, lógico, sempre acompanhando o desempenho da alimentação com a sonda lambda, de olho no ponto, que é uma coisa muito importante, principalmente nos motores a ar.